Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais este momento de comunhão, de oração. Gratidão ao nosso Paizinho querido, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva, eficaz e transformadora palavra. E a palavra do Senhor para os nossos corações hoje é aqui em Colossenses 4:5, que diz assim: sejam sábios quanto à maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, neste versículo, queridos, Paulo nos chama para uma vida de coerência. A nossa maneira de viver precisa estar de acordo com aquilo que professamos crer. Estamos sendo observados. Coerência é quando a nossa fé encontra a nossa prática. E a palavra-chave de hoje é coerência e o título é Refletindo Jesus. E sabe, queridos, estamos sendo observados. Muitas vezes a gente pensa que não, que as pessoas não estão nos ouvindo, que não estão nos observando, mas eu tive uma experiência agora há poucos dias atrás com um querido bem próximo, estava no carro resolvendo algumas questões com ele e uma outra irmã minha, e devido a alguns problemas, algumas dificuldades e preocupações que estou passando aqui em casa, eu estava ali comentando alguma coisa com ele, e ele me falou algo que eu nunca imaginei ouvir da boca dele, porque ele sempre foi muito na dele, ele sempre teve muito um posicionamento assim de que é assim, assim, assim as coisas, e muito enérgico, muito crítico até, E ele virou para mim e falou: então, agora é hora de você viver o que você prega, de você se comportar como você fala, não que eu não viva, não que eu não me comporte, porque eu tento fazer o meu melhor a cada dia perante o Senhor. Eu tento refletir a luz de Jesus por onde eu ando, E eu nunca imaginei que ele tivesse ouvido um devocional meu, não sei quantos ele ouviu, porque ele é muito fechado nessas questões, Mas ele disse: olha, um dia desses eu vi você falando nos seus devocionais que nós precisamos orar, entregar, confiar e descansar. E é hora de você fazer isso, orar, entregar, confiar e descansar. No mesmo momento assim que eu fiquei surpresa, dele estar falando aquilo para mim com tanta autoridade, eu fiquei com meu coração grata a Deus, feliz, porque eu vi que ele ouve, Não sei se todos os dias, se sempre, mas que ele já ouviu a mensagem devocional, Que ele realmente falou aquilo que eu sempre falo por aqui: orar, confiar, orar, entregar, confiar e descansar, E nossa fé, queridos, é colocada em prática nos momentos de dificuldade, Se falar de fé, de confiança, de entrega quando está tudo bem, é muito fácil. Mas quando você está passando pela situação, que não é uma situação fácil, você precisa viver aquilo que você prega, você precisa refletir a luz do Senhor, Como diz aqui em Colossenses 4:5, sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, principalmente com os de fora, queridos? Nós precisamos ser coerentes, A nossa palavra-chave é coerência em tudo que nós fazemos, dentro da nossa casa, nosso trabalho, nossa vizinhança, Por onde andarmos, precisamos ser coerentes e viver o que a gente fala, A gente não pode ser incoerente, falar uma coisa e viver outra, As pessoas estão nos observando como nós nos comportamos mediante uma afronta, quando nós nos comportamos no dia da dificuldade, Então estamos sendo observados, E essa palavra-chave, coerência, diz assim que a coerência não significa nunca falhar, significa não fazer das nossas falhas um estilo de vida, é reconhecer, corrigir, aprender e continuar permitindo que Jesus nos transforme. A frase do dia diz assim:
é possível transformar a sua realidade em Jesus. E é assim, queridos, Jesus nos transforma. E é assim, através da transformação, a cada dia, nós temos mais coerência e vivemos tudo aquilo que nós pregamos, né? E aproveitar cada oportunidade, né? O apóstolo Paulo está falando ali que precisamos refletir a Cristo, né? Em cada oportunidade. E a palavra-chave, né? Que é coerência, continua dizendo assim que refletir Jesus é ter coerência entre aquilo que cremos, aquilo que falamos e aquilo que praticamos. Não basta falar sobre fé, confiança, entrega e oração. Precisamos viver essas verdades. Quando as circunstâncias nos pressionam, é fácil dizer confie em Deus, né? Quando está tudo bem e as circunstâncias não estão nos pressionando, é muito fácil dizer confie em Deus, né? Mas quando aparecem os obstáculos, as dificuldades, é o momento, né, que a gente precisa estar posicionado, sendo coerente, vivendo verdadeiramente o que nós pregamos todos os dias, né? Quando está tudo bem, a coerência da nossa fé aparece. Quando a realidade nos desafia e mesmo assim escolhemos confiar, né? Somos coerentes quando as realidades, né, nos desafiam, quando somos afrontados, né, e decidimos colocar em prática o que nós pregamos, nós estamos sendo coerentes. As pessoas observam nossas atitudes, talvez não comentem, talvez não demonstrem, mas estão vendo como reagimos, como tratamos as pessoas e como enfrentamos as nossas dificuldades. Por isso que a nossa vida não contradiga, né, com mensagem que anunciamos, né, que nós não possamos ser contraditórios, né, com a mensagem que nós anunciamos, que nós podemos ter coerência. E se falamos de Jesus, que as nossas atitudes revelem Jesus. Se falamos de fé, que as nossas escolhas mostrem fé. Se falamos de confiança, que aprendamos a descansar nele. E é assim que a transformação começa, quando permitimos que Jesus não apenas faça parte da nossa fala, mas governe a nossa maneira de viver. As pessoas ao nosso redor constantemente observam o que fazemos e falamos. Sob esses olhares atentos, temos a oportunidade de ser cuidadosos com o nosso comportamento e com a imagem que transmitimos. Não podemos controlar o que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas podemos nos dedicar a viver de tal maneira que o nosso modo de agir aponte Jesus. Nos evangelhos, há diversas passagens que mostram que, quando Jesus chegava a um lugar, todos comentavam sobre quem andava com ele, sobre o que aquelas pessoas faziam e onde iam. Fica claro que Jesus jamais ficava despercebido, passava despercebido. O evangelista norte-americano D.L. Moody uma vez declarou: se Jesus estiver na sua casa, os vizinhos logo perceberão. Jesus não deve passar despercebido em nossas vidas. As nossas ações, nossos gestos, nossas palavras devem refletir o caráter de Deus e servir de testemunha de transformação gerada pelo amor dele em nós. Se no passado vivíamos vazio, vivia um vazio em você, as pessoas precisam conhecer a abundância de um encontro pessoal com Jesus, que gera vida, né? Que quando nós encontramos Cristo, todo aquele vazio é preenchido e nós declaramos a todo tempo vida, né? Nós declaramos a todo tempo a nossa fé, não é sobre pensamento positivo, né? As pessoas falam de autoajuda, falam de pensamentos positivos, né? Mas é verdadeiramente viver o que a gente prega, né? Orar, entregar, confiar e descansar no Senhor a despeito de qualquer situação, né? E hoje, quem caminha
ao meu lado, aí o autor está dizendo, né, o quanto que a vida dele foi transformada. Ele diz que no passado eu era alguém frustrado e sem sonhos. Hoje quem caminha ao meu lado sabe o quanto sou feliz por esse encontro, tornando-me cada dia mais um sonhador, porque com Jesus nunca é tarde para sonhar. Testemunhar é muito mais do que contar as experiências vividas. Apesar disso ser extremamente importante para a edificação de outras pessoas, devemos, sobretudo, ser um testemunho vivo. Você tem refletido Jesus em sua vida? O que as pessoas veem em você com mais evidência? Reflita e, se preciso for, torne-se ainda mais parecido com o Pai. Então, amados, a palavra do Senhor para os nossos corações hoje, uma palavra de confronto, né? Uma palavra de ensinamento, é uma palavra que realmente nos faz refletir, né? Sobre o que nós temos refletido, né? Qual é a imagem que nós temos passado, né? Nós temos sido coerentes de acordo com tudo que nós falamos. Nossa vida tem sido coerente com isso, né? E que nós possamos verdadeiramente pensar, refletir, né? E como o autor diz aqui no final, reflita e, se preciso for, torne-se ainda mais parecido com o Pai. E é isso que nós precisamos, queridos. A cada dia buscar, né, o caráter de Cristo em nós, buscarmos ser parecidos com o nosso Pai, com o nosso Mestre, né? Que em nome de Jesus nós possamos saber que estamos sendo observados, né? Que Deus vê todas as coisas, mas que as pessoas estão observando o nosso comportamento, principalmente nos dias difíceis. Amém, queridos? E vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, né? E que possamos, como diz esse título, refletir Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Pai amado, Senhor Jesus, neste momento pedimos que o Senhor possa transformar a nossa realidade, Pai, começando pelo nosso coração. Deus, que exista coerência entre aquilo que cremos, aquilo que falamos, Senhor Jesus, e aquilo que vivemos. Não permita que as nossas atitudes, Deus, contrariem, Senhor, a fé que nós pregamos. Quando as circunstâncias forem difíceis, ensina-nos a confiar. Quando estivermos preocupados, ensina-nos a entregar. Quando percebemos, Senhor Jesus, e fomos, Senhor, afrontados, provocados, ensina-nos a reagir com domínio próprio e mansidão. Deus, que as pessoas não percebam apenas nossas palavras, mas encontrem em nossas atitudes o reflexo de Cristo. Que a nossa vida seja um testemunho verdadeiro da Tua presença. Quando estivermos sob pressão, Senhor, que Cristo apareça em nossas reações. Quando formos contrariados, que o Senhor apareça nas nossas palavras. Quando estivermos preocupados, que Cristo apareça em nossa confiança. Quando estivermos cansados, que o Senhor apareça em nossa perseverança. E quando estivermos, Senhor Jesus, diante de uma decisão, que o Senhor apareça em nossas escolhas, Pai. Que nós possamos, Jesus amado, escolher, ó Pai, ser coerente, ser transparente, Pai. Independente de qualquer situação, que a nossa decisão apareça em nossas escolhas, Pai. Em nossa coerência em Te servir, em Te amar, em Te adorar. Deus transforma o nosso interior para que a nossa realidade também seja transformada pela Sua presença. Senhor, eu Te peço, neste momento, Pai, vá de encontro com cada vida, cada amado, cada querido, Pai. Que verdadeiramente haja transparência,
Senhor, que eles possam ser coerentes em tudo o que fizerem, que falarem, que possam, Senhor, verdadeiramente viver, Senhor, o que dizem. Pai amado, que possamos refletir a sua luz por onde andarmos, exalar o teu bom perfume, Pai, sermos luz do mundo e sal da terra, e que todas as coisas sejam para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Eu entrego, Pai, a vida de cada amado, cada querido. Abençoa, fortalece, Senhor, e coloca cada dia mais coerência na vida dos seus servos, Senhor, na minha vida. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos por este momento, por esta palavra, Senhor. Gratidão, gratidão. Amém, amém. Amém, queridos. Que o Espírito Santo continue falando, aos nossos corações, que possamos aprender dia após dia com a palavra do Senhor, com esse pão diário, nos alimentarmos, e nos fortalecermos desse alimento que vem do trono para nossas vidas todos os dias, e assim sermos melhor a cada dia, em nome de Jesus, amém? Beijo grande no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.